Ciao ragazzi e ragazze, benvenute a un altro video del canale Corso Parliamo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E se você tá aqui comigo, é porque você ficou em dúvida do porquê a gente formula essa frase. Hai mai visitato l'Italia? Quando a gente quer perguntar se alguém já esteve na Itália. E eu quero te explicar tintim por tintim do porquê isso acontece. Mas antes eu vou pedir para que rode a vinheta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que em italiano a gente vai ter duas palavrinhas muito importantes. A primeira é o mai. Se a gente traduz para o português, fica nunca. E a outra é o già, que vai ser o nosso já. Atenção, já, ok? Porque é feito com o G. Já. Agora, Maria Rita, se o mai é nunca e se o já é o já, por que você formulou a pergunta desse vídeo com ai mai? É porque vai acontecer da seguinte maneira. Toda vez que nós formularmos uma pergunta para alguém, no sentido de experiência que aquela pessoa possa ter vivido durante toda a vida dela, a gente não vai poder utilizar o já. Peraí, Maria Rita, como assim? Por exemplo, quando eu pergunto para você, você já visitou a Itália? Eu tô querendo saber se durante toda a sua vida você já teve a experiência de ir para a Itália. Durante toda a sua vida. Se você já passou por essa experiência. Só que em italiano, o já não vai dar esse sentido à frase, tá? Eu vou ter que formular a pergunta com o mai. Se você sabe um pouquinho de inglês, eu tô usando a mesma lógica do have you ever, tá? Mas se você não sabe, tudo bem. Continua aqui comigo que eu vou te dar clareza do que eu tô querendo dizer. Quando eu faço a pergunta, você já visitou a Itália? Como eu estava dizendo, é uma experiência de vida durante toda a sua vida. Se você já esteve na Itália, né? Se você já visitou ali aquele país. Então, eu vou ter que utilizar o mai. E nesse sentido, e somente nesse sentido, ele passa a ter o significado de já. Você já viajou? A gente sabe que o passato próximo, hai viaggiato. O mai vai se encaixar entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Se você não está entendendo o que eu estou falando, calma. Tem um videozinho aqui no canal onde eu explico passato próximo para você. Sim, é esse passado que eu tô falando. Viajou, comeu, falou, escreveu, tá? Mas voltando aqui ao nosso tema da aula, eu vou então vou posicionar esse mai entre esses dois verbos. Somente, e lembrando, somente quando eu quiser perguntar sobre uma experiência de vida àquela pessoa, tá? Uma experiência, por exemplo, de visitar a Itália. Hai mai visitato l'Italia? E aí, como fica a tradução dessa frase? Você já visitou a Itália. Mas vamos supor que uma amiga minha diz ter comprado um bilhete ali, né, uma passagem de avião, e que ela vai para a Itália em abril. E aí chega o final de abril e eu quero perguntar para ela se ela já foi. Veja, nessa frase eu não vou utilizar o mai, eu vou utilizar o già. Eu formularia essa pergunta da seguinte maneira: hai già visitato l'Italia? Poxa, Maria Rita, mas por que agora você utilizou o già? Não seria o mai? Não, porque aqui eu esperava que ela fosse realizar essa ação. E eu quero saber se ela já foi, se ela já visitou a Itália. Eu tinha uma expectativa de que aquela ação fosse realizada. É diferente da primeira frase, quando eu pergunto: hai mai visitato l'Italia? Aqui eu não conheço a pessoa, eu não conheço a história de vida dela. E eu quero saber se ela já teve essa experiência. Então, veja, são dois sentidos completamente diferentes. Um outro exemplo que eu gosto de citar é quando, por exemplo,
Uma mãe sabe que o filho tem que fazer ali o dever de casa, então ela sai e quando ela volta, ela quer saber se ele já fez o dever. Como que ela formularia essa pergunta? Hai già fatto i compiti? Hai già fatto i compiti? Veja, por que aqui ela utilizou o já? Porque ela esperava, ela tinha uma expectativa de que ele realizasse aquela ação. Porque ela sabe que ele tinha que fazer o dever. Então ela tinha aquela expectativa, ela somente quer saber se a ação já foi realizada. Agora, por exemplo, se eu quisesse saber de um amigo ou de um colega se ele já comeu comida japonesa. Veja, eu não quero saber, eu não tenho uma expectativa sobre aquilo. Eu quero só saber se ele já experimentou. Se durante toda a vida dele ele já teve a experiência de comer comida japonesa. E aí, como que eu formulo essa frase? Hai mai mangiato il cibo giapponese? Hai mai mangiato il cibo giapponese? Veja, nesse sentido, eu vou utilizar o mai. Por quê? Porque é no sentido de experiência vivida, uma experiência passada ali. Ficou claro, então, quando na pergunta a gente utiliza o já e quando na pergunta a gente utiliza o mai? Isso tem que estar bem firme na nossa cabeça. Agora, a grande questão é, e como que eu respondo a essas perguntas? Bom, vamos ao primeiro exemplo que eu dei a vocês. Hai mai visitato l'Italia? Aqui a gente tem duas perguntas. Se você já foi, a resposta vai ser afirmativa. Sì, ho già visitato l'Italia. Sim, eu já visitei a Itália. Olha só que legal. Aqui na resposta, eu vou utilizar o già. E se fosse uma resposta negativa? Io non ho mai visitato l'Italia. Aqui eu teria que utilizar o mai no sentido de nunca. Então veja, o mai só vai ter sentido de já quando estiver na pergunta. Na resposta, ele volta a ter o sentido de nunca. Ficou claro? Como que eu responderia a pergunta também? Hai mai mangiato il cibo giapponese? Eu poderia simplesmente responder sì, ho già mangiato il cibo giapponese ou no, io non ho mai mangiato il cibo giapponese. Veja, o mai só na pergunta terá o sentido de já. Na resposta, ele volta a ter sentido de nunca. Essa formação de frase é muito interessante para que a gente entenda, às vezes, o sentido da pergunta que o nativo está nos fazendo. Ficou bem mais claro, né? Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer um resumão do que a gente viu. A gente viu que existe uma forma diferenciada de perguntar sobre alguma experiência vivida pela pessoa. Isso consiste em utilizar o mai com o sentido de já. Agora, se eu estou querendo saber uma ação que eu espero que tenha acontecido, essa pergunta tem que ser feita com o já. Quando eu vou responder, eu vou utilizar sempre o mai no sentido de nunca e o já no sentido de já. Ficou bem mais fácil, né? Agora eu quero que você me responda. Hai mai visitato l'Italia? E aí, você já visitou a Itália? Não deixe de comentar aqui embaixo desse vídeo, porque eu quero saber a sua experiência, eu quero saber se você já conheceu a Itália. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeo novo no canal. Curte, compartilha, fique ligado aqui no canal, porque semanalmente eu estou postando vídeo novo sobre conteúdos autênticos e italiano. Vou ficando por aqui, un bacione grande e ci vediamo in un altro video.